Ação diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: Seja como uma criança. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Certa ocasião, os discípulos indagaram a Jesus com a seguinte pergunta: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Registrada esta pergunta em Mateus capítulo 18, no versículo 1. E veja a resposta de Jesus, registrada nos versículos seguintes, do 2 ao 5, que diz o seguinte: Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Além da humildade, como vimos, de poder entrar no reino dos céus, veja a razão de sermos como crianças. Primeiro ponto: a criança ama o seu pai pelo simples fato dele ser seu pai. É assim que Deus, o seu pai, espera que você o ame. Ele não quer que você o ame ou o procure somente quando precisa. Inclusive, vejamos a definição de amor registrada em 1 Coríntios, no capítulo 13. Vamos ler dos versículos 4 ao 7, que diz o seguinte: O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Segundo ponto, o porquê que a gente precisa ser como uma criança. O segundo ponto, então, é porque a criança, ela é inocente. Ela não vê maldade ou malícia nas coisas. Veja o seguinte alerta que o Senhor Jesus nos deixou, registrado em Mateus capítulo 6. Vamos ler os versículos 22 e 23, que diz o seguinte: Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Terceiro ponto: a criança acredita e confia no seu pai, independente da situação ou opinião das outras pessoas. Por isso, confie em Deus. Quarto e último: a criança é dependente do seu pai, e essa mesma atitude Deus espera de você. Portanto, seja como uma criança. Deus te abençoe.